Olá a todos, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos resolver a seguinte questão, que envolve tanto função afim quanto função quadrática, certo? A questão diz o seguinte: sejam as funções definidas por y igual a menos x mais 5 e y igual a x ao quadrado menos 3x mais 6. A respeito da representação gráfica destas funções, no sistema cartesiano, podemos afirmar que, então você tem as 5 opções aí, A, B, C, D, E, e apenas uma delas é a verdadeira, certo? Todas elas tratam sobre a interseção dessas duas funções, né? Se interceptam em um único ponto ou em nenhum ponto e localizados em que quadrante, certo? Então, o princípio básico para resolver questão desse tipo, você tem que igualar as funções. Eu vou batizar a primeira função de f e a segunda função de g, certo? Então vamos lá. Então eu vou chamar f de x. Eu vou chamar f de x de menos x mais 5. E vou chamar g de x ao quadrado menos 3x mais 6. Então, quando queremos encontrar pontos de interseção, nós devemos igualar as duas funções. Então, f de x deve ser igual a g de x. O que vai acontecer? Teremos o seguinte: menos x mais 5 deve ser igual a x ao quadrado menos 3x mais 6. Então, agora vamos manipular. Vamos passar tudo isso aqui para o primeiro membro, certo? Então, vamos ficar com menos x mais 5 menos x ao quadrado mais 3x menos 6 igual a 0. Organizando isso, vamos obter uma equação de segundo grau. Menos x ao quadrado. Agora, 3x menos x... isso dá 2x. 5 menos 6 subtrai e dá o sinal do maior, menos 1. Igual a 0. Bom, é costume multiplicar toda a equação por menos 1 quando o a é negativo. Dessa vez eu não vou fazer isso, tá? Vamos resolver a equação da forma que ela está aí. Então vamos lá. Pela fórmula de Bhaskara, o a, b e o c. Então, o a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale menos 1. Vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que também é menos 1. Então, delta é igual a 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. Agora, mais com menos é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4 aqui. Então, o delta dá igual a quê? 0. Ora, sabemos que quando o delta dá 0, a equação só possui uma solução, não é? Vamos continuar aqui com a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, fica menos 2, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes menos 1. O que acontece? Somar ou subtrair a raiz quadrada de 0 não faz diferença, não é? Então, ficamos com menos 2 sobre 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, x é igual a quê? X é igual a menos 2 dividido por menos 2, eu tenho um número e estou dividindo por ele mesmo. Então, isso é igual a 1. Então, o que isso quer dizer? X' é igual a x duas linhas e ambos iguais a 1, certo? Então, como só encontramos um único valor para o x, não é? Isso significa o quê? Que as duas funções f e g, elas possuem interseção e que essa interseção é única. Então, é um único ponto. Então, elas se interceptam em um único ponto, certo? Então, o item C e o item D estão eliminados, porque no item C ela fala que se intercepta em 2 pontos, no item D
em 2 pontos. Então está eliminado o item C, está eliminado o item D. O item E também está eliminado, porque fala que elas não se interceptam. Então ficamos com o item A e o item B. No item A, o que ele está dizendo? Que se intercepta em um único ponto localizado no primeiro quadrante. E no item B, está dizendo que se intercepta em um único ponto localizado no quarto quadrante. Não tem como a gente decidir por enquanto entre o item A e o item B. Por quê? Porque nós sabemos que no primeiro quadrante e no quarto quadrante, certo? As abscissas são sempre o quê? Positivas, não é? Se nós fizermos aqui um desenho, tá? Do plano cartesiano, então notamos o seguinte. Aqui nós temos o primeiro quadrante, primeiro Q. Aqui nós temos o segundo quadrante. Aqui nós temos o terceiro quadrante. Aqui nós temos o quarto quadrante. Esse é o eixo X, que é o eixo das abscissas. E esse aqui é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. O que nós observamos? À direita do zero, ou seja, aqui, ó, o X é positivo. À esquerda ele é o quê? Negativo. Então, quando nós estamos trabalhando no primeiro quadrante, nós temos abscissas positivas. Quando nós estamos trabalhando no quarto quadrante, nós também temos abscissas positivas. Então, só com o que a gente tem ali, não dá ainda para decidir qual é o item correto, se é o item A ou o item B. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor do x que nós encontramos na função f, bem aqui, ou na função g, para descobrir qual é o valor do y correspondente. É de acordo com esse valor que a gente vai saber se o ponto está no primeiro quadrante ou no quarto, tá? Onde é que é mais fácil a gente substituir? Ora, é mais fácil substituir na função f, que tem uma função afim, uma forma mais simples, você vai fazer menos contas. Então vamos fazer isso, vamos trocar o x por 1 na função f. O que vai acontecer? Como f de x é igual a menos x mais 5, qual vai ser o valor do f de 1? Vai ser menos 1 mais 5. Ora, mas isso aqui é a mesma coisa que 5 menos 1, que é quanto? 4. Então, qual é o ponto de interseção? 4. Se o ponto de interseção das duas funções é o ponto 4, então nós estamos em que quadrante? No primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante as abscissas são positivas e as ordenadas também são positivas. O ponto 4 está por aqui, certo? Então vamos voltar lá na questão e vamos ver qual é o item correto. Ora, o item correto vai ser o item A, certo? Vai ser o item A, tá? Para complementar o nosso estudo dessa função, nós vamos, destas funções na verdade, nós vamos utilizar o GeoGebra, vamos traçar os gráficos destas duas funções no GeoGebra e verificar que realmente elas só possuem um ponto de interseção e que o ponto de interseção é o que nós encontramos, né? É o que nós calculamos aí. Então, passemos ao GeoGebra, certo? Então, vamos lá. Colocar aqui o teclado virtual. Vamos lá. Então, menos x mais 5. Dá um Enter. Então, tá aí, ó. Já nomeou a função como função f. Agora, eu vou escrever a outra função, que é x ao quadrado menos 3x mais 6, certo? X ao quadrado menos 3x mais 6. Enter. Então, ele batizou de função g, certo? Então, temos aí as duas funções desenhadas aí. Deixa eu fechar esse teclado virtual. Aqui já está na ferramenta mover. Afastar um pouco aqui a janela de álgebra. Então, vamos observar aqui exatamente, ó, o ponto de interseção, certo? Das duas funções aí, certo? Vamos usar a ferramenta ponto, destacar o ponto de interseção. Então, está aqui o ponto A
Vou usar a ferramenta mover de novo. Vamos ver aqui. Então tá aí, ó. Então o ponto A é exatamente o ponto que nós obtivemos lá quando nós fizemos as continhas, certo? O ponto de abscissa 1 de ordenada 4 que se encontra no primeiro quadrante, certo? Então, bem resolvida a questão, certo? Não temos dúvida que realmente tem que ser o ponto A. Tranquilo? Essa é uma ferramenta muito bacana que eu já falei outras vezes para vocês tentarem trabalhar com ela, porque, enfim, as funcionalidades que ela tem aqui são bem interessantes, certo? As funcionalidades do GeoGebra. Então, um grande abraço, espero que o vídeo tenha sido proveitoso para todos vocês e até a próxima.